provaweb.com.br. Eu sou a professora Glória Moura Alves, aqui com vocês no projeto Nota Máxima, Gramática Esquematizada. Para a aula de hoje, nós temos o módulo 1, Concordância Verbal, nível intermediário, aula 2. Essa aula 2 ainda é a respeito de tipos de sujeito, porém especificamente a respeito de sujeito determinado, tá certo? Vamos só dar uma olhada rapidamente na aula passada, fazendo uma revisãozinha rápida. Então, tipos de sujeito, na aula passada nós vimos, existe o sujeito determinado, em que o núcleo do sujeito pode ser expresso ou oculto. Existe o sujeito indeterminado, em que o núcleo do sujeito é não expresso. Bem como existe a oração sem sujeito, em que o núcleo do sujeito é inexistente. Então, esse núcleo do sujeito é vazio na oração sem sujeito. Tomando muito cuidado para não confundirmos sujeito oculto, que é determinado, com o próprio sujeito indeterminado, tá certo? Hoje, então, a nossa proposta é trabalharmos melhor aqui o sujeito determinado e falarmos como é que ele se comporta e vamos verificar, inclusive, já alguns exercícios de prova. Então, vamos lá. Veja, sujeito determinado, ele pode ser, como a gente acabou de ver, expresso ou oculto. O sujeito determinado, expresso, ele pode vir com apenas um único núcleo do sujeito, ou ele pode aparecer com mais de um núcleo do sujeito. Em aparecendo um único núcleo do sujeito, nós teremos esse sujeito determinado chamado de sujeito simples. Aparecendo mais de um núcleo do sujeito, nós teremos sujeito composto, ambos sujeitos determinados. Um outro sujeito expresso pelo qual o examinador é apaixonado, mas nós ainda não vamos conversar ainda hoje a respeito dele, mas só para você já saber, ele é sujeito expresso, ele é sujeito, então, determinado, é o sujeito oracional. Esse sujeito oracional, ele é muito interessante, o examinador gosta muito de trabalhar com ele e nós vamos elaborar bastante essa aprendizagem em relação ao sujeito oracional no nosso nível avançado. Mas, apenas para você ter uma ideia, o núcleo do sujeito é expresso e é um verbo que se transformou em uma oração. Essa oração é uma oração substantiva, é uma expressão que virou um substantivo, por isso que dá conta de ser o núcleo do sujeito. Por hoje é só o que eu falo para vocês. Por hoje o que importa é você saber que o sujeito oracional, ele é um núcleo do sujeito expresso, portanto é sujeito determinado, ok? Veja, nós temos também o sujeito determinado sendo sujeito oculto. Então, sujeito determinado expresso pode ser o sujeito simples, sujeito composto ou então o sujeito oracional, bem como o sujeito determinado também pode ser um sujeito oculto. Esse sujeito oculto, ele aparece com outros nomes, com outras nomenclaturas nas provas. Por exemplo, ele pode vir como sujeito desinencial, ele pode vir como sujeito subentendido, ele pode aparecer também como sujeito elíptico. Isso é muito interessante. Elipse, a título de curiosidade, mas para você entender essas nomenclaturas, elipse significa a omissão de um termo dentro da oração. E o sujeito oculto é justamente isso, é a omissão do quê? É a omissão do sujeito. Por isso, ele tem essas nomenclaturas. Sujeito oculto, então sujeito elíptico, sujeito subentendido. Ele está ali, não exatamente expresso, mas ele está determinado no texto por conta da desinência verbal. E aí eu preciso conversar com vocês rapidamente a respeito disso. Veja, olha aqui os exemplos. Eu coloquei
6 orações para nós. Deixa eu colocar o ponto final para elas virarem frases perfeitas com os verbos e as orações. Então, olha lá. Amo, amas, ama. Amamos, amais, amam. Veja bem, aqui você tem de azul o radical do verbo amar. Radical é aquela parte da palavra que não sofre variação. Aqui, esse azinho que está sempre se repetindo no verbo amar, amas, ama, amamos, amais, amam. Ele é chamado de vogal temática e ele serve, no caso do verbo amar, para mostrar que é um verbo de primeira conjugação, que termina ali ó, no ar, amar. É um verbo de primeira conjugação. Também é uma parte desse verbo, é uma parte da palavra. Esses dois juntos, radical e vogal temática, a título de curiosidade, são chamados de tema. Caso isso aqui venha cair na sua prova, é muito difícil. FGV, que de vez em quando costuma cobrar essa parte da gramática. Mas a soma de radical com vogal temática é chamado de tema. Tá? Então, olha aqui o tema. Amas, ama, 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 ama. Esse é o tema. E a desinência verbal, eu coloquei aqui de verdinho, tá vendo? Essa desinência verbal é pela presença dela ou até mesmo pela ausência dela que a gente vai perceber a pessoa do sujeito. Então, a gente vai perceber que esse sujeito é determinado. Veja bem, olha que interessante. Quando você tem o amo, amo, na verdade, você consegue perceber que é a primeira pessoa do singular. É o eu. Como se tivesse um euzinho aqui, ó, escrito. Eu amo. Amas. Quem amas? Tu amas. Ama. Ele ou ela ama. Ok? Então, aqui, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Amamos. É como se você tivesse aqui, ó, o nós. Nós amamos. Amais é o vós. Amam. Eles ou elas. Eles ou elas. Muito interessante que o sujeito oculto seja chamado então de sujeito desinencial. Veja bem, por conta da desinência a gente consegue perceber a pessoa do sujeito. Então você consegue perceber na fala amo que existe um sujeito que é o eu. Esse sujeito, ele é determinado ou indeterminado aqui? Ele é sujeito determinado, embora sendo oculto. Mas pela desinência verbal nós conseguimos percebê-lo. Então, amo, sujeito oculto. Amas, sujeito oculto. Ama, sujeito oculto. Fala aí comigo, amamos. Repete aí comigo, posso falar? Amamos, sujeito oculto, certo ou errado? Certo, sujeito oculto. Amais, sujeito oculto, certo ou errado? Certíssimo, sujeito oculto. Amam, dá ou não dá para perceber o eles ou elas aqui pela desinência verbal? Então olha a pergunta, presta bastante atenção aqui no amam. Sujeito oculto, certo ou errado? Fala aí para mim. Errado. Muito cuidado aqui com esse último item. Hoje já, na última parte da nossa aula, a gente vai conversar sobre isso, tá certo? Muito cuidado. Esse amam é, a título de curiosidade aqui para vocês, não o sujeito oculto. Ele é chamado de sujeito indeterminado. Então, não foi à toa que na aula passada eu conversei com vocês. O examinador ele ama tentar confundir sujeito oculto com sujeito indeterminado. Um primeiro caso de sujeito indeterminado, primeiro, é o sujeito não expresso dentro do texto. Agora, veja bem, primeiro caso que a gente acabou de ver é aquele sujeito da terceira pessoa do
plural. Vamos lá, voltar. Então, amo, amas, ama, nós temos singular. Amamos, amais, amam, nós temos plural. O detalhe é que a terceira pessoa do plural, na verdade, se não expressa o sujeito dentro do texto, e nesse caso o sujeito realmente não está expresso dentro do texto, o texto, aliás, é tão somente o verbo amam, você tem não sujeito oculto, não sujeito oculto, você tem sujeito indeterminado. Então, muito cuidado, tá certo? Ó, sujeito oculto e sujeito indeterminado, nós vamos trabalhar direitinho agora já, nessa aula de hoje, e numa próxima aula também, tá certo? Mas muito cuidado para não confundir sujeito oculto com sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, já coloca isso aí, sujeito não expresso, e um primeiro caso de sujeito indeterminado é o sujeito não expresso que vem com o verbo na terceira pessoa do plural. Muito cuidado, então, aqui para não confundir com sujeito oculto, tá certo? Então, a proposta agora é nós sairmos aqui do nosso plano teórico. Então, nós temos sujeito determinado, pode ser o sujeito simples, sujeito composto, bem como o sujeito oracional, ou ainda o sujeito oculto. Nós vamos sair aqui desse plano teórico e vamos começar a nossa aula de exercícios. Então, veja o texto que eu trouxe para vocês. Desde a chegada dos portugueses até as últimas décadas do século XIX, foi aberta, eu queria que você desse uma olhada aqui nessa locução verbal, foi aberta. Aqui nós temos dois verbos juntos, o foi e o aberta, e uma única oração. Isso aqui é chamado de locução verbal. Locução verbal, um grupo de verbos juntos formando uma única oração. Então, frise isso aqui, foi aberta. Desde a chegada dos portugueses até as últimas décadas do século XIX, foi aberta uma infinidade de caminhos terrestres e rotas fluviais de circulação em um esforço verdadeiramente titânico de apropriação pelo colonizador europeu da massa territorial conquistada. Então, nesse todo textual, nós temos a locução verbal foi aberta. Aí a pergunta é, vamos achar o sujeito? O que foi aberta? Veja, aquilo que tem a mais dentro do texto e que não serve a você, você imediatamente descarta. Isso é informação a mais, descarta para facilitar a sua vida. Veja como o texto fica bem mais simples. Foi aberta uma infinidade de caminhos terrestres e rotas fluviais de circulação. Então, esse é o nosso sujeito. Então, foi aberta. O que foi aberta? Uma infinidade de caminhos terrestres e rotas fluviais de circulação. O que ficou combinado na nossa aula de basicão? Procurarmos sempre encontrarmos o núcleo do sujeito. Mas todo cuidado, porque o núcleo do sujeito precisa ser substantivo ou palavra substantivada, mas com ou sem preposição, por favor? Sem preposição. Veja quantos substantivos nós temos aqui nesse trecho de sujeito. Todos esses substantivos, será que eles serão núcleos do sujeito ou eu tenho apenas um único núcleo do sujeito? Dê uma olhada. Foi aberta. O próprio verbo já começa a demonstrar isso para você. Veja que o verbo está no singular. Foi aberta. Foi aberta. Esse verbo no singular e no feminino. Foi aberta uma infinidade. Infinidade é o nosso único núcleo do sujeito. Se existe um único núcleo do sujeito,
esse é sujeito simples. Por curiosidade, mas muito importante de você perceber, por que caminhos nesse trecho não pode ser núcleo do sujeito? Muito bem, porque ele vem com uma preposição antes dele. Aí você pergunta, Glória, por que rotas também não pode ser então núcleo do sujeito, se antes não tem preposição? Dê uma lida direito. Uma infinidade de caminhos e uma infinidade de rotas. Existe aqui um de que está elíptico, ou seja, um de preposição que está oculto. Então veja, nesse trecho, por causa da palavra infinidade, porque é infinidade de alguma coisa, infinidade de caminhos, infinidade de rotas. Então, devido à palavra infinidade, existe aqui um de preposição obtida, que você precisa prestar atenção. Caso contrário, você cai na bobagem de achar que isso aqui é núcleo do sujeito e, nesse caso, não é. Da mesma forma, por que circulação não é núcleo do sujeito, em sendo substantivo? Porque antes dele veio uma preposição. Tá? Então, a nossa dica do basicão, ela é básica, mas é muito importante para nós elaborarmos e resolvermos as questões na prova, tá? Elaborarmos o certo raciocínio e resolvermos de forma correta também as questões na prova. Aqui eu trouxe para vocês uma questão do CESP já com adaptações para esse texto. O trecho foi aberta está incorreto gramaticalmente, pois a concordância deveria ser com o sujeito caminhos terrestres e rotas fluviais de circulação? Veja bem, lembre-se que a relação de concordância verbal é entre o verbo e o sujeito completo ou entre o verbo e o núcleo do sujeito? É entre o verbo e o núcleo do sujeito. Então aqui quando ele fala o sujeito, ele está falando para você, ele está querendo falar para você que caminhos terrestres e rotas fluviais de circulação é núcleo do sujeito. É núcleo do sujeito? Não, nós já vimos que nesse caso não é. O núcleo do sujeito único aqui é infinidade. Portanto, o item, certo ou errado? Fala aí para mim. Muito bem, o item está errado. Esse núcleo do sujeito não é caminhos terrestres, tampouco rotas fluviais de circulação. O núcleo do sujeito aqui é infinidade. Então, a locução verbal está perfeita nesse caso. Foi aberta uma infinidade de caminhos terrestres e rotas fluviais de circulação. Tá ok? Então, fica aqui o nosso exemplo de sujeito simples. Agora, veja que interessante. Eu trago para vocês aqui o mesmo texto. Foi aberta uma infinidade de caminhos terrestres e rotas fluviais de circulação. O que tem em excesso, nós já aprendemos o que a gente faz. Na maior cara dura, a gente descarta para facilitar o nosso trabalho lá na prova. Então, o que foi aberta? Foi aberta uma infinidade de caminhos terrestres e rotas fluviais de circulação. Mas aí presta atenção na pergunta. Diminuindo-se a ênfase, o desenvolvimento das ideias do texto permite substituir o termo uma infinidade por inúmeros, sem prejuízo da correção gramatical do texto. Olha a proposta. Diminuindo-se a ênfase, ele está falando que vai haver mudança na ênfase. Primeira ideia aqui que ele coloca. Diminuindo-se a ênfase, o desenvolvimento das ideias do texto permite essa substituição. Então, a segunda ideia, permite a substituição do termo uma infinidade por inúmeros. Olha, toma cuidado, porque essa substituição não é justamente em relação ao núcleo do sujeito? Nós acabamos de ver, agora há pouco, que infinidade é o nosso único núcleo do sujeito.
Nós vimos, inclusive, que a palavra infinidade, ela tem essa necessidade do de. É infinidade de caminhos terrestres, infinidade de rotas fluviais de circulação. Então, perceba, na hora que você mexe com o núcleo do sujeito, é muito provável que você tenha também de mexer com o próprio verbo, ou nesse caso, com a locução verbal. Nesse caso, se nós tivéssemos o proposto aqui por eles, como é que é? Inúmeros, tira infinidade e coloca inúmeros. Inúmeros, ele não pede para tirar o de, então permanece a presença do de. Olha que questão absurda. Inúmeros de caminhos terrestres e rotas fluviais. Olha que absurdo. Não existe. Ele deveria ter falado uma infinidade de por inúmeros, porque na hora que eu tiro infinidade e troco por inúmeros, o de que faz parte de infinidade por essa regência, ele também sai. Então veja, o item já está o quê? Incorreto, tá certo? Agora, presta atenção que eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho mais a respeito desse item. Ele foi muito mal elaborado, ele tá fácil, porque aqui o examinador já pecou em relação à presença ou à ausência da preposição de, tá certo? Então, vem aqui, ó, eu quero conversar com você a respeito de concordância verbal em relação ao sujeito composto. O sujeito composto, a gente já viu, é aquele que tem mais de um núcleo do sujeito. O sujeito composto, ele pode aparecer antes do verbo, ou esse sujeito, com os seus núcleos, pode aparecer depois do verbo. Se o sujeito estiver antes do verbo, necessariamente esse verbo estará no plural. Necessariamente o verbo estará no plural. Deixa eu dar um exemplo. Pai e mãe morreram. Pai e mãe morreram. Sujeito, pai e mãe. Núcleos do sujeito, pai, mãe. Veja bem que esse núcleo do sujeito ele veio anteposto ao verbo, ou seja, ele veio antes. Esse sujeito é um sujeito composto, mais de um núcleo que veio antes do verbo. Então, necessariamente o verbo no plural. Agora, é bem verdade que na língua portuguesa a gente pode fazer a inversão da ordem da frase. Então, você poderia começar pelo verbo e depois colocar o sujeito composto. Por exemplo, morreram, pai e mãe. Catástrofe, né? Isso aqui é para mexer com a emoção de vocês. Morreram pai e mãe. Então, veja bem, sujeito composto com seus núcleozinhos, pai e mãe, da mesma forma que aqui, porém, a única diferença é que esse sujeito composto agora ele veio depois do verbo. Ou seja, é um sujeito composto posposto ao verbo. Olha que interessante. Pode ficar o verbo no plural, óbvio, bem como existe também uma segunda concordância, uma segunda possibilidade de concordância. O verbo pode concordar com o núcleo do sujeito mais próximo. Por exemplo, o núcleo do sujeito mais próximo aqui é pai. Pai está no singular, então não haveria problema de você escrever assim, ó, morreu pai e mãe. Morreu pai e mãe. Sujeito composto, o verbo no singular, tão somente porque esse sujeito composto ele veio depois do verbo e existe essa possibilidade, neste caso, de o verbo concordar com o núcleo mais próximo.
pai está no singular, o verbo, portanto, também no singular. Beleza? Por que eu falo isso daqui para vocês em relação a esse texto? Foi aberta uma infinidade de caminhos terrestres e rotas fluviais de circulação. Tá lembrado que a proposta era trocar uma infinidade por inúmeros? Então vamos tentar verificar como que ficaria. Foi aberta. Ele não pede para mexer no verbo, então a gente permanece aqui. Foi aberta. Inúmeros. Digamos que ele tivesse falado para retirar o D também. Aí ficaria inúmeros caminhos terrestres e rotas fluviais de circulação. Inúmeros caminhos terrestres e rotas fluviais de circulação. Você já viu que aquilo que é demais eu nem coloquei para vocês? O que é mais importante é inúmeros caminhos e rotas. Veja bem, quando eu tiro infinidade, eu tiro necessariamente a preposição de. Por isso o item lá estava errado. Ele não mencionou a retirada da preposição de, ao substituir o termo uma infinidade por inúmeros. Supondo que ele tivesse falado, olha, diminuindo-se a ênfase, o desenvolvimento das ideias do texto permite substituir o termo uma infinidade de por inúmeros, sem prejuízo da correção gramatical do texto. Vamos verificar se estaria correto? Então, ó, foi aberta inúmeros caminhos e rotas. Cadê o sujeito? Inúmeros caminhos e rotas. Percebeu que a preposição foi retirada? Tá lembrado que caminhos e rotas era substantivo? E que a única coisa que não permitia que esse substantivo fosse núcleo do sujeito era a presença da preposição? Ora, se eu retiro infinidade, eu retiro a preposição. Portanto, esse substantivo caminhos passa a ser núcleo do sujeito, bem como esse outro substantivo rotas também passa a ser núcleo do sujeito. Então, veja, aqui nós temos sujeito simples ou composto, mais de um núcleo sujeito composto, que veio antes ou depois do verbo. É um sujeito composto que veio depois do verbo. Relembrando e visualizando, vamos lá. Sujeito composto, posposto ao verbo, quantas possibilidades de concordância? Exato, duas possibilidades. Ou o verbo fica no plural, ou o verbo concorda com o núcleo mais próximo. Então vamos ver. Foi aberta inúmeros caminhos. Caminhos é palavra feminina ou masculina? Masculina. Tá no singular ou plural? Plural. Então, nesse caso mais próximo, não é feminino singular. Então, certo ou errada essa concordância? Errada. Quantas possibilidades para ela? Deixa eu colocar aqui de vermelho para você perceber melhor. Duas possibilidades. Ou ficam os verbos no plural, foram, nesse caso, caminhos e rotas, masculino e feminino. A gramática nossa machista fala que quem ganha é o masculino. Então, foram abertos inúmeros caminhos e rotas. Concordando com todos, foram abertos inúmeros caminhos e rotas. Agora, também concordando com o núcleo mais próximo, também é caminhos, masculino plural. Então, a única possibilidade aqui que me resta é foram abertos inúmeros caminhos e rotas fluviais de circulação. Então, o que eu quero demonstrar para vocês é o seguinte: cuidado com as preposições, elas fazem uma grande diferença lá na prova. Cuidado para que você perceba essas preposições. Cuidado com as propostas.
de substituição de termos que são núcleo do sujeito, sem trabalhar com qualquer mudança no verbo. Em geral, a mudança no núcleo do sujeito não é regra, mas em geral a mudança no núcleo do sujeito vai acarretar uma mudança no verbo, porque afinal de contas o verbo concorda com o núcleo do sujeito, tá certo? E cuidado, se houver alguma questão de sujeito composto, ele pode vir antes do verbo, concordando sempre no plural, com todos os dois núcleos, ou mais núcleos, ou ele pode vir posposto ao verbo, depois do verbo, concordando no plural, com todos os núcleos, ou com o núcleo mais próximo. Com todos os núcleos aqui, você tem foram abertos. Com o núcleo mais próximo, você também tem foram abertos. Essa é a única possibilidade, então, de concordância, ok? Então, aqui a gente visualizou sujeito composto na íntegra. A proposta agora para vocês é nós trabalharmos com sujeito oculto para finalizarmos essa nossa aula. Tá lembrado, então, que o sujeito oculto, ele também é chamado de sujeito desinencial, sujeito elíptico, sujeito subentendido? Ele, antes de tudo, você deve saber, ele é um sujeito determinado. Sujeito oculto é sujeito determinado. Não pode confundi-lo com sujeito indeterminado. Esse sujeito oculto, ele, na verdade, vai aparecer simplesmente sobre a forma no texto de subentendido, né? É uma forma subentendida. Então vamos lá. Somos determinados. Nós somos pessoas determinadas. Somos determinados. Quem somos? Nós somos. Então aqui você tem primeira pessoa do plural, sujeito oculto. Se pergunta para você, esse sujeito é sujeito determinado, sim ou não? Sim. És muito inteligente. És. Lembra lá da conjugação? Tu és muito inteligente. Aqui você tem segunda pessoa do singular. É o tu. Segunda pessoa do singular. Se perguntarem sujeito oculto, sim ou não? Sim. Se perguntarem para você sujeito determinado, sim ou não? Sim. Agora presta bastante atenção como em geral cai nas provas. Veja bem, nós temos um texto mais completinho com duas frases. Então nós temos os rapazes saíram de casa. Primeiro verbo, rapazes. Primeiro verbo, saíram. Os rapazes saíram de casa. No entanto, já retornaram. Segundo verbo, segunda oração, retornaram. Entenda o seguinte, cada oração vai ter a sua análise de sujeito, ok? Então vamos ver. Cadê o sujeito do saíram de casa? Os rapazes. Os rapazes. Núcleo do sujeito, você está visualizando dentro dessa oração aqui. Aqui existe uma oração, é a nossa primeira oração, vamos chamar aqui de oração 1. Então, os rapazes. Rapazes, um núcleo do sujeito. Esse sujeito, ele está expresso, um único núcleo do sujeito, nós temos sujeito simples. Veja bem, no entanto, já retornaram. Você consegue entender que esse retornaram, esse verbo, está se referindo a rapazes. Mas a minha pergunta, veio escrito aqui rapazes na segunda oração? Nessa segunda oração que nós estamos analisando, veio expresso ou veio oculta a palavra rapazes? Veio oculta. Então, nesse caso, nós temos sujeito
oculto. Olha que interessante. É terceira pessoa do plural e é sujeito oculto. Por quê? Porque dentro do texto inteiro dá para você determinar a quem se refere essa terceira pessoa do plural. Se houver possibilidade de você determinar, então essa terceira pessoa do plural não é sujeito indeterminado, é sujeito oculto. Só relembrando, veja, sujeito indeterminado, primeiro exemplo que nós acabamos de ver agora há pouco, terceira pessoa do plural. Mas o núcleo do sujeito não pode estar expresso em qualquer lugar do texto. Você vai procurar no texto inteiro e vai procurar o núcleo do sujeito. Ele não está expresso. Terceira pessoa do plural, então beleza, sujeito indeterminado. Agora, se você tem terceira pessoa do plural, procura pelo texto e consegue encontrar a determinação, então, você entende? Eu não posso chamar isso aqui de sujeito indeterminado. Nesse caso, eu não posso. Nesse caso, é sujeito oculto. Mais um exemplo para vocês, já um exemplo de prova. 500 anos, eles mentiram para nós. Já toma cuidado aqui. Quem mentiram? Olha o verbo, mentiram. Existe ou não existe um sujeito para essa primeira oração, para essa oração 1? Existe um sujeito. Cadê? Eles mentiram para nós. Esse sujeito, ele é um sujeito expresso, um único núcleo do sujeito. Então, nós temos o sujeito de mentira, um sujeito simples. Se perguntarem para você, também chamado de sujeito determinado. Agora, para não ficar falando o tempo inteiro eles, é possível dentro da língua você estabelecer uma elipse, você omitir um termo. Então, olha que interessante, esconderam um dado muito importante sobre o Brasil. Disseram-nos que éramos brasileiros, esconderam todo esse tempo o fato de que brasileiro não é sinônimo de cidadania, e sim o nome de uma profissão. Olha que interessante, esses 3 verbos, antes deles, não apareceu núcleo do sujeito expresso. Ele veio oculto. Por que eu sei que ele é oculto? Porque existe dentro do texto uma determinação. Você consegue perceber que o esconderam se refere a eles. Você consegue perceber que o disseram se refere a eles. Você consegue perceber que o esconderam novamente se refere a eles. Perfeito? Então aqui, o desenvolvimento das ideias do texto mostra que há sujeito subentendido para os verbos esconderam e disseram. Esconderam e disseram. Você está lembrado que eu falei que o sujeito oculto ele tem outros nomes? Sujeito oculto pode ser chamado também de sujeito subentendido. Então, certo ou errado? O item, pensa aí comigo. Certíssimo item. Nesse caso, certíssimo item. O desenvolvimento das ideias do texto, então ele pega o texto na íntegra, no todo. E é isso que você precisa ver. Procura em algum lugar para ver se existe uma determinação desse núcleo do sujeito. Então, embora sendo terceira pessoa do plural, o examinador quis pegar você aqui, embora sendo terceira pessoa do plural, esse sujeito não é indeterminado. Não pode ser indeterminado, por quê? Porque dentro do texto como um todo existe uma determinação, existe o eles. A presença do eles muda tudo. Deixa de ser sujeito indeterminado e passa a ser sujeito oculto, também chamado de sujeito subentendido. Agora, mais um exemplo para nós finalizarmos, por favor. Veja bem, e se eu retiro o eles? Por 500 anos, mentiram para nós.
esconderam um dado muito importante sobre o Brasil. Disseram-nos que éramos brasileiros, esconderam todo esse tempo o fato de que brasileiro não é sinônimo de cidadania, e sim o nome de uma profissão. Perceba que eu retirei o eles. Ali atrás, deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu tinha, por 500 anos, eles mentiram para nós. Esse eles determinou o sujeito dentro do texto. Aqui eu retirei o eles. Então, no texto inteiro, você vai procurar o núcleo do sujeito. Você sabe que ele existe, mas você não consegue achá-lo, porque ele é não expresso no texto inteiro. E isso aqui vai dar justamente naquilo que nós conhecemos como sujeito indeterminado. Principalmente se você tem esse caso de verbos na terceira pessoa do plural. Então, olha que interessante. Um pensamento leva ao outro. É esse raciocínio que você precisa ter nas provas. Então, veja, você tem o sujeito é não encontrado dentro do texto. Você procurou, não encontrou. Óbvio que ele existe. Alguém mentiu, alguém escondeu, alguém disse. Então, ele existe. Não posso falar que é oração sem sujeito. Embora eu não tenha encontrado esse núcleo do sujeito, ele existe. Perfeito. Mas veja, ele é não expresso. E os verbos estão todos na terceira pessoa do plural. Fechou. Esse sujeito só pode ser chamado de sujeito indeterminado. Não posso confundi-lo com sujeito oculto. Vamos ver? Essa prova foi do TJ. Olha a questão. O desenvolvimento das ideias do texto mostra que há sujeito, o quê? Subentendido para os verbos mentiram, esconderam e disseram. Mentiram, esconderam e disseram. Certo ou errado? Sujeito subentendido. Cuidado, sujeito subentendido é o sujeito oculto. Sujeito oculto, antes de tudo, você precisa relembrar. Ele tem uma determinação dentro do texto. Você vai conseguir percebê-lo dentro do texto. Então, aqui, você não consegue achar em lugar algum o núcleo do sujeito, porque ele é não expresso. Portanto, esse sujeito só pode ser indeterminado e o item está errado. Então é isso, pessoal. aprovaweb.com.br, sempre com vocês rumo à aprovação. Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula nossa em breve, ok? Grande abraço para vocês. Bom estudo.